2 Samuel. Capítulo 1. O livro de 2 Samuel começa com Davi recebendo a notícia da morte de Saul e Jonatas. Um amalequita alega ter matado Saul, pensando que Davi ficaria feliz e o recompensaria. Davi manda executá-lo por ter matado o rei ungido por Deus. Davi lamenta a morte de Saul e Jonatas em um poema. Davi é ungido rei de Judá em Hebrom, onde reinou por 7 anos e meio. Os homens de Jabes de Gileade, agradecidos a Saul por ter salvo a cidade, recuperam seus corpos e os enterram. A tribo de Judá se une a Davi, enquanto a tribo de Benjamim se une a Isbosete, filho de Saul. Isbosete reinou em Manaim por 2 anos, mas seu general Abner, descontente com ele, propõe a união de todas as tribos sob o governo de Davi. Abner vai a Hebrom para negociar com Davi, mas Joabe, irmão de Davi, mata Abner em vingança pela morte de seu irmão Asael. Davi lamenta a morte de Abner e amaldiçoa Joabe e sua família. Isbosete é assassinado por seus próprios soldados, que trazem sua cabeça a Davi em Hebrom. Davi executa os assassinos de Isbosete. Os anciãos de Israel ungiram Davi como rei de todo o povo de Israel. Davi conquista Jerusalém dos jebuseus e a torna sua capital. O capítulo termina com uma lista dos principais oficiais de Davi. Capítulo 2. Após a morte de Saul, Davi pergunta ao Senhor se deveria ir para Judá. O Senhor responde afirmativamente e Davi segue para Hebrom com suas esposas e homens. Lá, os homens de Judá ungem Davi como rei de Judá. Isbosete, filho de Saul, é proclamado rei de Israel pelos filhos de Abner. Abner, general de Isbosete, e Joabe, general de Davi, entram em confronto. Abner é morto por Joabe, vingando a morte de seu irmão Asael. Davi lamenta a morte de Abner e se distancia do assassinato. Isbosete perde a confiança dos filhos de Abner e é assassinado por 2 de seus próprios homens. Os homens entregam a cabeça de Isbosete a Davi. Davi executa os assassinos de Isbosete e faz um cântico em homenagem a Abner. Os anciãos de Israel vêm a Davi em Hebrom e o ungem rei de Israel. Davi conquista Jerusalém e a transforma em sua capital. Os filisteus tentam atacar Davi, mas são derrotados. Davi torna-se cada vez mais poderoso e sua fama se espalha por toda a região. O capítulo termina com a lista dos filhos de Davi. Capítulo 3. Após a morte de Saul, Davi consulta o Senhor e é ungido rei de Judá. Abner, comandante do exército de Saul, coloca Isbosete, filho de Saul, como rei de Israel. Abner e Joabe, comandante do exército de Davi, travam uma batalha em Gibeão, que termina com a vitória de Abner. Abner procura Davi e propõe um acordo para unificar o reino, mas Joabe mata Abner em vingança pela morte de seu irmão. Davi lamenta a morte de Abner e se distancia publicamente do assassinato. Isbosete fica mais enfraquecido com a morte de Abner e 2 de seus comandantes são assassinados por Davi. Os homens de Judá ungiram Davi como rei de todo Israel. Davi conquista a fortaleza de Sião e a transforma na cidade de Davi. Davi cresce em poder e prestígio enquanto o governo de Isbosete enfraquece. Abner é sepultado em Hebrom, e a família de Davi começa a crescer com o nascimento de seus filhos. Abner é lembrado como um grande homem em Israel e sua morte é lamentada. Joabe é repreendido por Davi por ter matado Abner e seus irmãos. Isbosete acusa Abner de ter sido morto por motivos pessoais, em vez de por interesse no reino. Isbosete fica cada vez mais isolado e com menos apoio, enquanto Davi se fortalece. O capítulo termina com a descrição das famílias que serviam a Davi e de seu crescente poder em Israel. Capítulo 4. No capítulo 4 do livro 2 Samuel, um relato é apresentado sobre a morte de Isbosete. Isbosete era o filho de Saul e reinava sobre Israel. 2 dos seus capitães, Baaná e Recabe, tramaram a morte dele. Eles entraram na casa de Isbosete enquanto ele dormia e o mataram. Então, cortaram a cabeça de Isbosete e a levaram para Davi, pensando que ele ficaria satisfeito. No entanto, Davi ficou horrorizado com a notícia e mandou executar os assassinos. Davi queria mostrar que ele não aprovava o assassinato de qualquer líder, mesmo que fosse um inimigo.
Davi também lamentou a morte de Isbosete, dizendo que o filho de Saul era inocente. A morte de Isbosete abriu o caminho para que Davi se tornasse rei de todo Israel. Davi decidiu mostrar respeito por Isbosete, enterrando-o em Hebrom, junto com os seus antepassados. O povo de Israel começou a perceber que Davi era um líder forte e justo. A morte de Isbosete também sinalizou o fim da dinastia de Saul e o início da de Davi. Essa transição de poder não foi fácil, mas Davi conseguiu unir o povo de Israel sob a sua liderança. A morte de Isbosete também pode ser vista como uma punição divina pela morte de Saul. Deus estava trabalhando através de Davi para estabelecer um reino duradouro e abençoado para o seu povo. Capítulo 5. Todos os líderes tribais de Israel se reuniram em Hebrom e ungiram Davi como rei de Judá. Davi perguntou aos filisteus de Quiriate-Jearim sobre a arca do Senhor e a trouxe para Jerusalém. Davi capturou a fortaleza dos jebuseus em Jerusalém e fez dela sua capital, a cidade de Davi. Hira, rei de Tiro, enviou artesãos e materiais para ajudar Davi a construir um palácio. Davi se fortaleceu e se tornou cada vez mais poderoso, com o Senhor ao seu lado. Ele derrotou os filisteus em Bala-Perazim e novamente em Gate. Os filisteus voltaram a se reunir, mas Davi os venceu novamente em Gezer. Davi teve filhos em Jerusalém, incluindo Simeia, Sobabe, Natã e Salomão. O rei de Tiro, Hira, enviou a Davi madeira de cedro para ajudar na construção do palácio. Davi consultou o Senhor antes de cada batalha e o Senhor o ajudou a vencer. Os filisteus deixaram ídolos de seus deuses no templo do Senhor, mas Davi os removeu. Davi estabeleceu líderes militares e governantes em Jerusalém e em outras partes de Israel. Ele também trouxe a Arca da Aliança para Jerusalém com grande celebração. Davi percebeu que o Senhor o havia estabelecido como rei sobre todo Israel e se tornou ainda mais poderoso. Ele continuou a andar nos caminhos do Senhor, sendo abençoado em tudo o que fazia. Capítulo 6. Davi convoca 30.000 homens para trazer a Arca da Aliança para Jerusalém. A arca é transportada em um carro, mas Uzá morre ao tocá-la. Davi fica com medo de levar a arca e a deixa na casa de Obed-edom. Depois de 3 meses, Davi decide trazer a arca para Jerusalém. A arca é transportada pelos levitas, com sacrifícios e danças. Mical, esposa de Davi, o repreende por ter se despido diante das criadas. Davi se defende dizendo que está honrando a Deus. A arca é finalmente colocada em um lugar preparado para ela em Jerusalém. Davi oferece sacrifícios ao Senhor e abençoa o povo. Os levitas recebem cargos e funções no serviço do templo. Davi é abençoado com filhos e prosperidade. Davi planeja construir um templo para a Arca da Aliança. Deus promete que a dinastia de Davi será estabelecida para sempre. Davi conquista Jerusalém dos jebuseus e a torna a capital de Israel. Davi se fortalece cada vez mais, pois o Senhor está com ele. Capítulo 7. Após estabelecer seu reino em Israel, Davi deseja construir um templo para Deus. O profeta Natã aprova a ideia, mas Deus revela que Davi não é o escolhido para a tarefa. Deus promete que a dinastia de Davi será duradoura, e seu filho construirá o templo. Davi fica grato pela promessa divina e ora em agradecimento. O capítulo mostra uma mudança na relação entre Deus e Israel. Deus agora tem uma casa em Israel. A promessa de uma dinastia eterna mostra que Davi é visto como um tipo de precursor de Cristo. A ideia do templo se tornou importante para a teologia judaica e cristã. O capítulo também destaca a importância da profecia em Israel e a relação entre profeta e rei. Natã age como conselheiro do rei e porta-voz de Deus. A ideia do templo é central para a tradição judaica, pois é considerado o lugar onde Deus habita. A promessa de uma dinastia duradoura é cumprida em Jesus, que é considerado um descendente de Davi. A construção do templo é finalmente realizada por Salomão, filho de Davi, no livro de 1 Reis. O capítulo 7 reforça a importância da aliança de Deus com seu povo e a necessidade de obediência a ele. A dinastia de Davi simboliza a continuidade da aliança de Deus com Israel. O capítulo 7 é um ponto de virada na história de Israel,
estabelecendo a dinastia davídica e inaugurando uma nova era na relação entre Deus e seu povo. Capítulo 8. O rei Davi conquista os filisteus, moabitas, edomitas e sírios, expandindo seu reino. Ele derrota o rei Hadadezer, que tentou invadir Israel, e toma controle de Damasco. Davi acumula riquezas e se torna cada vez mais poderoso. Ele recebe homenagens dos amonitas e dos arameus, que o reconhecem como rei. Davi nomeia líderes para governar os territórios conquistados, garantindo a estabilidade do reino. A menção de Joabe, que liderou as batalhas de Davi, e do sacerdote Sadoc. Davi mostra bondade ao receber os sobreviventes da casa de Saul, cumprindo a promessa feita a Jonatas. Ele conquista grande quantidade de ouro e bronze, que serão usados na construção do templo. O capítulo descreve a extensão do Império de Davi, que se estende desde o rio Eufrates até o mar Mediterrâneo. Os filisteus continuam sendo uma ameaça e são subjugados por Davi. O rei recebe tributos de vários povos, enriquecendo ainda mais seu reino. A cavalaria de Davi é descrita como imbatível, garantindo vantagem nas batalhas. Davi governa com justiça e retidão, conforme as leis de Deus. A menção da administração de justiça no reino, liderada por Jeosafá. Davi é visto como um líder poderoso e vitorioso, abençoado por Deus. Capítulo 9. O rei Davi perguntou se havia alguém da casa de Saul a quem pudesse mostrar bondade. Um servo de Saul chamado Ziba disse que havia um filho de Jonatas chamado Mefibosete, que era aleijado. Davi mandou chamar Mefibosete e mostrou-lhe bondade por causa de seu amor por Jonatas. Davi restaurou a propriedade de Saul a Mefibosete e o colocou para comer à mesa com ele. Mefibosete se humilhou diante de Davi, reconhecendo sua inferioridade. Davi também concedeu a Ziba a propriedade de Saul, mas Mefibosete continuaria a ser alimentado por ele. Mefibosete tinha um filho chamado Mica, que também foi incluído na generosidade de Davi. Davi conquistou a cidade de Gate e fez muitos prisioneiros de guerra. Ele matou muitos edomitas e governou com justiça e retidão. Davi era ajudado por seus oficiais Joabe, Jeosafá e Seraías. Eles lideraram o exército de Davi e eram homens valentes e confiáveis. Davi acumulou muita riqueza e tornou-se cada vez mais poderoso. Ele se tornou famoso e respeitado em todo o mundo. Davi recebeu tributos de muitos reinos, incluindo Aram, Moabe e Edom. O Senhor estava com Davi e o abençoou em tudo o que ele fazia. Capítulo 10. O rei Amon de Amon morreu e seu filho Anum deseja estabelecer relações amigáveis com Davi. Mas seus conselheiros sugerem que Anum insulte os mensageiros de Davi. Davi fica indignado e envia seu exército para lutar contra Amon. Os amonitas contratam mercenários sírios para lutar com eles. Joabe lidera o exército de Davi e vence os sírios e amonitas. Os sírios se rendem, e Joabe os torna escravos, mas Davi os poupou. A derrota humilhante de Anum e Amon foi notada pelos seus vizinhos. O rei Hadadezer de Zobá envia seu exército para lutar contra Davi. Davi derrota Hadadezer e seus aliados filisteus. Ele captura muitos cavalos e cavalheiros de Hadadezer. Davi ganha fama como um líder militar poderoso e sábio. Ele é aclamado em Israel e Judá. Joabe continua sendo o comandante-chefe do exército de Davi. Davi governa com justiça e sabedoria, e o Senhor o abençoa. O capítulo termina com um resumo da administração de Davi e seus líderes militares. Capítulo 11. O rei Davi manda Joabe e seus soldados para cercar a cidade de Rabá. Durante o cerco, Davi vê uma mulher tomando banho e manda chamá-la. A mulher se chama Batseba e é casada com Urias, um dos soldados de Davi. Davi e Batseba cometem adultério. Batseba fica grávida e Davi tenta encobrir o adultério pedindo que Urias volte para casa. Urias se recusa a dormir com a esposa, dizendo que não é justo enquanto seus companheiros de guerra estão no campo de batalha. Davi manda Urias para a linha de frente da batalha e pede que seus soldados o abandonem, deixando-o vulnerável aos inimigos. Urias é morto na batalha. Batseba fica de luto por Urias e depois se torna esposa de Davi.
Deus fica descontente com a atitude de Davi e envia o profeta Natã para confrontá-lo. Natã conta a Davi uma história sobre um homem rico que rouba a ovelha de um homem pobre. Davi se indigna com a história e diz que o homem rico deve ser punido. Natã diz que o homem rico é Davi e que Deus irá puni-lo. Davi se arrepende do adultério e do assassinato de Urias. O filho que Batseba deu à luz morre como consequência do pecado de Davi. Capítulo 12. O profeta Natã repreende Davi por ter tomado a esposa de Urias. Natã conta uma história para Davi sobre um homem rico que rouba uma ovelha de um pobre. Davi fica indignado e declara que o homem deve ser punido. Natã revela que a história era uma parábola sobre o próprio Davi. Natã afirma que Deus está descontente com Davi e que haverá consequências. Davi reconhece seu pecado e pede perdão a Deus. Natã assegura a Davi que Deus o perdoou, mas que ele sofrerá as consequências. O filho que nasceu da relação entre Davi e Batseba adoece. Davi jejuou e clamou a Deus pela vida do filho. O filho morre e os servos ficam com medo de contar a Davi. Quando Davi descobre a morte do filho, ele para de jejuar e adora a Deus. Os servos ficam surpresos com a atitude de Davi e ele explica que não pode trazer o filho de volta, mas um dia irá encontrá-lo. Davi conforta Batseba e eles têm outro filho. Deus abençoa o novo filho de Davi. Davi segue governando Israel, mas sua reputação fica manchada pelo seu pecado. Capítulo 13. Amnon, filho de Davi, deseja Tamar, irmã de Absalão, e maquina um plano para tê-la. Ele finge estar doente e pede a Tamar que o alimente em seu quarto. Quando ela vai até lá, ele a agarra e a estupra. Depois, Amnon a despreza e manda embora. Tamar rasga suas vestes em sinal de luto e fica desolada. Absalão, seu irmão, promete vingança. 2 anos depois, Absalão prepara um banquete e manda assassinar Amnon. Davi fica desolado com a morte de Amnon e Absalão foge para o reino de seu avô em Gesur. Joabe, comandante do exército de Davi, consegue trazer Absalão de volta a Jerusalém. Davi se recusa a ver Absalão, mas com o tempo, Joabe consegue reconciliá-los. Absalão começa a conquistar a simpatia do povo e planeja se rebelar contra Davi. Ele obtém carros, cavalos e homens, e se prepara para a guerra. Davi foge de Jerusalém e deixa 10 concubinas para cuidarem do palácio. Absalão entra em Jerusalém e assume o trono. Davi organiza seu exército para lutar contra Absalão e começa a batalha. Capítulo 14. Absalão, filho de Davi, planeja um plano para voltar a Jerusalém. Joabe arranja uma mulher para fingir que está de luto e ir até Davi com uma história falsa. A mulher faz uma analogia entre Davi e Deus, pedindo para ele fazer o que é certo e trazer Absalão de volta. Davi cede ao pedido da mulher e concorda em trazer Absalão de volta. Davi envia Joabe para trazer Absalão de volta, mas ele se recusa a ver Davi. 2 anos depois, Davi manda chamar Absalão, que finalmente volta para Jerusalém. Absalão conquista a simpatia do povo com sua aparência e modo de agir. Absalão começa a conspirar contra Davi, preparando um golpe para tomar o trono. Davi, sem saber dos planos de Absalão, envia Amasa para levantar um exército contra os rebeldes. Absalão reúne um grande exército e vai para Hebrom, onde se coroa rei. Davi foge de Jerusalém para evitar um confronto direto com Absalão. Davi é recebido por um homem leal a ele, que o ajuda a se preparar para a batalha contra Absalão. Absalão e seu exército são derrotados na batalha e ele foge, mas fica preso em um carvalho. Joabe mata Absalão no carvalho, desobedecendo a ordem de Davi para poupá-lo. Davi fica arrasado com a morte de Absalão e Joabe o repreende, dizendo que ele deveria se alegrar com a vitória. Capítulo 15. Absalão inicia um plano para usurpar o trono de seu pai, Davi. Absalão consegue atrair muitos seguidores para sua causa. Davi e seus seguidores começam a fugir de Jerusalém. Davi é informado por um sacerdote que ficará do lado dele. Davi ordena que o sacerdote e sua família fiquem em Jerusalém para informá-lo sobre a situação. Zadok e Abiatar,
os sacerdotes que acompanhavam Davi levam a arca da aliança para fora da cidade. Davi se encontra com Itai, um estrangeiro, que decide acompanhá-lo na fuga. Davi manda Zadok e Abiatar voltarem para Jerusalém com a arca. Davi segue em frente com sua jornada, sendo insultado por um homem da tribo de Benjamim. Um de seus conselheiros, Uzai, se oferece para acompanhá-lo na fuga. Davi manda Uzai voltar para Jerusalém como espião. Absalão escolhe aconselhamento com Aitofel. Uzai encontra Aitofel e o convence a mudar de lado. Davi chega a um local seguro e seus seguidores o aguardam para iniciar uma nova batalha. O capítulo encerra com a chegada de Uzai em Jerusalém e seu encontro com Absalão. Capítulo 16. Davi foge de Jerusalém após Absalão liderar uma rebelião contra ele. Ziba, servo de Saul, traz presentes para Davi e o ajuda a atravessar o Jordão. Simei, descendente de Saul, amaldiçoa e joga pedras em Davi. Abisai, um dos soldados de Davi, quer matar Simei, mas Davi o impede. Davi segue seu caminho e chega a um vilarejo onde um homem, Mefibosete, neto de Saul, vive escondido. Davi mostra bondade e restaura a herança de Mefibosete, que passa a viver em Jerusalém. Ziba, que havia sido indicado como administrador dos bens de Mefibosete, mente para Davi e diz que ele não o serviu lealmente. Davi divide os bens de Mefibosete com Ziba. Simei se arrepende e pede perdão a Davi. Enquanto isso, Absalão monta acampamento em Hebrom e conquista a maioria de Israel. Davi envia espiões para descobrir os planos de Absalão. Davi sai de Jerusalém com seus seguidores e é recebido com carinho por um homem chamado Barzilai. Davi ordena que seus homens se preparem para a guerra. O capítulo termina com a descrição de Absalão entrando em Jerusalém. A tensão cresce e a narrativa se prepara para a batalha entre Davi e Absalão. Capítulo 17. O conselheiro de Absalão, Aitofel, planeja destronar Davi e aconselha Absalão a persegui-lo. Uzai, amigo de Davi, se oferece para ser um espião e minar os conselhos de Aitofel. Absalão segue o conselho de Uzai e não ataca Davi imediatamente. Davi e seus seguidores fogem de Jerusalém e atravessam o Jordão. Aitofel se enforca quando percebe que seus conselhos foram ignorados. Um novo conselheiro, Uzai, sugere que Absalão persiga Davi com um grande exército. Davi recebe a ajuda de Sobi, um amigo de Saul, que o fornece suprimentos. Uzai alerta Davi sobre o plano de Aitofel de atacá-lo, e Davi se prepara para o contra-ataque. 2 espiões são enviados para coletar informações sobre o exército de Absalão. Absalão coloca Maasa como comandante do exército em vez de Joabe. Joabe mata Maasa em vingança por ter matado seu irmão no passado. Davi encoraja seus comandantes a terem misericórdia com Absalão, mas também os incentiva a vencer a batalha. As forças de Davi prevalecem e Absalão é morto em batalha. Davi se lamenta pela morte de seu filho e é consolado por seus seguidores. O capítulo termina com a restauração de Davi como rei de Israel. Capítulo 18. Davi reúne suas tropas para enfrentar Absalão e divide-os em 3 grupos. Ele insiste que seus homens poupem Absalão, por amor a ele. A batalha ocorre em uma floresta, e a metade do exército de Davi é liderada por Joabe. A batalha é feroz, mas os homens de Davi prevalecem. Absalão foge em seu cavalo, mas acaba ficando preso em um galho de árvore. Joabe chega ao local e mata Absalão com 3 dardos. Um mensageiro é enviado a Davi para informá-lo sobre a vitória e a morte de Absalão. Davi entra em grande luto e chora a morte de seu filho. Joabe repreende Davi por causa de seu luto excessivo e o incentiva a se mostrar grato pelos que lutaram em sua defesa. Davi, então, toma a liderança de seu povo e os leva de volta a Jerusalém. A tribo de Judá é a primeira a se reunir em torno de Davi. Os israelitas se sentem desapontados por não terem sido escolhidos como líderes do exército. Davi restaura sua posição como rei e, em seguida, nomeia Amasa como comandante em chefe do exército. Davi começa a reconstruir seu reinado, após o tumulto causado pela rebelião de Absalão.
O capítulo termina com a promessa de Joabe de que ele seria capaz de trazer Davi de volta à sua posição de liderança. Capítulo 19. Davi se entristeceu com a morte de Absalão. O povo ficou dividido em apoiar ou não o retorno de Davi. Joabe convence Davi a voltar para Jerusalém. Davi se reconcilia com Simei, que o amaldiçoou. Mefibosete é rejeitado por Davi por ter se juntado a Absalão. Davi restabelece Amasa como comandante do exército. Judá e Israel iniciam uma disputa por levar Davi de volta ao trono. Davi é restaurado como rei. Simei pede perdão a Davi. Davi recebe Barzilai de Gileade e outros nobres que o ajudaram. Sheba, um benjamita, lidera uma rebelião contra Davi. O exército de Joabe mata Amasa e derrota Sheba. Davi nomeia Amasa como comandante do exército. Davi mostra misericórdia a Barzilai e aos filhos de Barzilai. O capítulo termina com a menção dos oficiais de Davi. Capítulo 20. Sheba, filho de Bicri, liderou uma rebelião contra Davi. Ele convenceu as tribos do norte a se unirem a ele, deixando Davi com apenas a tribo de Judá. Davi enviou seus generais para lidar com a situação, e Amasa foi nomeado como novo comandante. Joabe, o antigo comandante, matou Amasa em uma emboscada. Davi fugiu de Jerusalém enquanto Absalão tentava usurpar o trono. Uma mulher sábia chamada Abigail o ajudou a retomar a cidade. Sheba se escondeu em uma cidade fortificada chamada Abel-Bet-Maaca. Joabe liderou um ataque contra a cidade e conseguiu matar Sheba. Davi restabeleceu sua autoridade e reconciliou-se com as tribos do norte. Simei, que havia amaldiçoado Davi antes de sua fuga, pediu perdão ao rei. Mefibosete, filho de Jonatas, que havia sido amigo de Davi, também se encontrou com ele. Davi reafirmou seu juramento de proteger Mefibosete. Um homem chamado Seba liderou outra rebelião, mas foi morto pelos homens de Joabe. Davi foi restaurado como rei, e seus generais foram restabelecidos em seus postos. O capítulo termina com uma breve descrição dos homens que serviram a Davi. Capítulo 21. O capítulo 21 começa com uma história sobre uma fome de 3 anos em Israel. Davi busca Deus para descobrir a causa da fome e descobre que ela é consequência do tratamento que Saul deu aos gibeonitas. Davi se encontra com os gibeonitas e pede que eles indiquem como ele pode expiar a culpa de Israel. Os gibeonitas pedem que 7 homens da casa de Saul sejam entregues a eles para que possam ser mortos. Davi concorda com o pedido dos gibeonitas e entrega a eles 7 homens da casa de Saul, incluindo 2 filhos de Rispa. Os gibeonitas matam os 7 homens e penduram seus corpos em um monte. Rispa fica de luto pelos filhos mortos e protege os corpos dos animais selvagens. Davi é informado do que aconteceu e traz os corpos dos homens e dos filhos de Rispa de volta para Jerusalém. Davi ordena que os ossos de Saul e de Jonatas sejam levados de volta para a terra de Benjamim. Os ossos de Saul e Jonatas são enterrados em Zela, na terra de Benjamim. Depois disso, houve outra batalha com os filisteus em Gobe, onde Davi enfrentou um gigante chamado Isbibenob. Isbibenob foi morto por Abisai, irmão de Joabe, e os filisteus foram derrotados. Há mais 2 batalhas contra os filisteus, onde Davi e seus homens mataram 4 gigantes. Durante essas batalhas, Davi é quase morto por um filisteu, mas é salvo por Abisai. O capítulo termina com uma nota sobre um homem chamado Saf que estava prestes a matar Davi, mas foi impedido por um de seus soldados. Capítulo 22. O capítulo 22 de 2 Samuel é um cântico de agradecimento a Deus escrito pelo rei Davi. Davi louva a Deus por sua proteção e livramento das mãos de seus inimigos. Ele descreve Deus como sua rocha, fortaleza e refúgio seguro. Davi fala sobre os perigos que enfrentou e como Deus o salvou de todos eles. Ele reconhece que Deus é justo e fiel em suas ações. Davi descreve Deus como um guerreiro que luta por ele. Ele agradece a Deus por sua misericórdia e bondade em relação a ele. Davi lembra de como Deus o levantou das profundezas e o exaltou como rei. Ele reconhece que Deus é o verdadeiro Deus, acima de todos os outros deuses.
Davi expressa sua confiança em Deus para protegê-lo no futuro. Ele promete continuar louvando a Deus por suas bênçãos em sua vida. Davi menciona que Deus ajudou seus descendentes e prometeu uma aliança eterna com ele. Ele termina seu cântico com uma declaração de que Deus é digno de ser louvado para sempre. Este cântico é muito semelhante ao Salmo 18 e pode ter sido uma versão mais antiga dele. O cântico de Davi no capítulo 22 de 2 Samuel é um lembrete do poder e da fidelidade de Deus em nossas vidas. Capítulo 23. O capítulo 23 contém as últimas palavras de Davi antes de sua morte. Ele declara a Deus como sua rocha e salvação, reconhecendo seu poder e justiça. Davi relembra como Deus o escolheu para governar Israel. Ele expressa seu desejo de que seu reino seja abençoado e próspero, baseado na aliança que Deus fez com ele. Davi cita os nomes de seus guerreiros mais corajosos, conhecidos como os 30. Ele menciona uma história em que esses guerreiros buscaram água para ele em um campo de batalha. Davi também fala sobre homens traidores que foram destruídos por sua justiça. Ele expressa seu desejo de que sua família seja protegida por Deus e de que seus inimigos sejam punidos. Davi conclui seu discurso afirmando que seu reino será seguro e estabelecido por Deus. O capítulo termina com uma nota sobre os feitos de José-Bacete, filho de Zeruia. Ele é mencionado como um dos guerreiros mais corajosos e um dos principais conselheiros de Davi. Davi o havia escolhido como sucessor de Joabe, mas José-Bacete traiu o rei. Ele é mencionado novamente em 1 Reis como sendo um dos principais apoiadores de Adonias. O capítulo 23 é uma reflexão sobre a vida e o legado de Davi e sua confiança em Deus. Ele também destaca a importância da lealdade e da coragem em seus guerreiros e a importância da justiça em sua liderança. Capítulo 24. Davi ordena que se faça um censo do povo de Israel e Judá. Joabe e os capitães tentam dissuadir Davi da ideia, mas ele insiste. O censo dura 9 meses e 20 dias, e registra 800.000 homens em Israel e 500.000 em Judá. Depois de realizado, Davi se arrepende e confessa ter pecado contra Deus. O profeta Gade é enviado para oferecer 3 opções de punição a Davi, que escolhe a peste. A peste mata 70.000 pessoas em Israel. Davi vê o anjo da destruição e pede para que a praga não atinja Jerusalém. Deus ordena a Davi que compre a eira de Araúna, para construir um altar e fazer oferendas. Araúna oferece a eira a Davi gratuitamente, mas Davi insiste em comprá-la. Davi paga 50 siclos de prata por ela. Davi constrói um altar na eira e oferece holocaustos e ofertas de paz a Deus. Deus aceita as ofertas de Davi e a peste cessa em Israel. Os anjos exterminadores deixam de agir. Davi se sente grato e realiza um culto a Deus. O capítulo encerra com a paz sendo restaurada em Israel.